Olá, eu sou o Leandro Lau, Head de Conteúdo da Smartalk e sejam bem-vindos a mais uma edição do Histórias que Transformam, o videocast da Smartalk. A ideia é por aqui trazer pessoas que possuem histórias transformadoras para compartilhar com a gente. Você sabe, histórias, elas movem o trabalho da Smartalk e mostrar algumas das mais inspiradoras que ajudamos a construir é o objetivo nesse espaço. Nosso convidado de hoje tem um baita currículo, presta atenção. Ele é capitão licenciado do Corpo de Bombeiros, com experiência no comando de equipes de operações especiais. Atuou em grandes desastres, como os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho, 2 ciclones em Moçambique e terremoto no Haiti. Atualmente é consultor de empresas, instrutor de cursos e treinamentos de liderança e alta performance. Ainda é palestrante e autor de 3 livros. Seja bem-vindo, capitão Léo Fará. Obrigado, que memória. Acho que nem eu lembro meu currículo, você já está sabendo aí de cor. É muito grande o currículo, né, capitão? Bom, o Corpo de Bombeiros, vamos tirar uma dúvida aqui, o Corpo de Bombeiros ele sempre aparece há muitos anos nas mais variadas pesquisas como a instituição mais confiável perante a população brasileira. À frente, por exemplo, da Polícia Federal, até das próprias Forças Armadas. De onde vem? De onde você acredita que vem toda essa confiança por parte da população? Eu acho que vem da dor. E eu vou explicar um pouquinho por isso. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com a Smartalk, né, com vocês, que já têm acompanhado minha jornada aí de perto. Mas eu acho que essa confiança ela vem da dor pelo seguinte: toda vez que o bombeiro ele sai do quartel, ele sai para resolver a dor de alguém. E são das mais variadas dores. Pode ser um gatinho na árvore, pode ser um incêndio, pode ser um desastre, mas o fato é que o bombeiro ele sempre foca na dor. Então, até para a gente falar sobre a questão empresarial, né, de empresas, do mundo corporativo, o bombeiro ele tem esse diferencial porque ele foca no momento em que a pessoa está resolvendo o maior problema da vida dela. Talvez o bombeiro vai ser a pessoa mais importante no dia mais difícil da vida de alguém. Ninguém chama o bombeiro na boa, Ninguém né? Liga lá no 193, vem cá fazer um churrasco aqui em casa. Vem cá tomar uma cerveja com a gente. Nunca acontece isso. E por não ser, e por a gente focar em resolver aquele problema, talvez o mínimo que você faça pode ser o máximo para aquela pessoa naquele dia. Então essa confiança que as pessoas têm no bombeiro é muito por conta disso, porque ele vai para resolver um momento de dor seu. Ele vai para impedir com que uma lágrima desça ou que faça com que uma lágrima desça por felicidade. Então eu acho que essa confiança tão grande, né, 96% da população confia no bombeiro, é por conta disso. Porque ele sabe que ele está lidando com uma pessoa, uma guarnição, uma corporação que está resolvendo a dor dela, né? Eu falo que eu estou escrevendo atualmente uma nova palestra que é a mentalidade do herói. E a mentalidade do herói, ela passa por isso, por você resolver uma dor. E a população também, acho que é muito de saber que você vai resolver. Que você vai chamar o bombeiro e ele vai sair dali com uma solução. Seja isso. Apagar seu incêndio, tirar você, ou tirar a pessoa que está presa no carro, ou, na pior das hipóteses, resgatar o corpo de alguém e encerrar aquele ciclo, né? Então, a certeza da resolução por parte dos bombeiros, né? E muitas vezes, Leandro, se a gente for pensar, o resultado que a gente gera não é muitas vezes o esperado pela pessoa. Então, se você tem uma pessoa num acidente de carro, você quer que você tire ela com vida, né? Quem chamou o bombeiro, ele vai tirar com vida. E muitas vezes o bombeiro, ele não vai tirar aquela pessoa com vida. Ele vai, infelizmente, tirar o corpo daquela pessoa. Mas o que a gente sempre trabalha, eu sempre falei para minha tropa, é que a gente sempre pode fazer algo a mais, né? Em qualquer momento, seja no momento mais difícil da vida daquela pessoa. Tem uma passagem em Brumadinho, por exemplo, que a gente tinha uma casa, um sítio que foi totalmente destruído. A pessoa perdeu parentes lá e ela estava completamente desolada. E essa pessoa entrou em contato comigo nas redes sociais e falou: pô, a gente perdeu tudo na nossa casa, a minha sogra tá muito mal porque tem uma santa que estava não sei quantas gerações na casa, né, na família, né, e essa santa foi soterrada, tem álbuns de fotografia de casamento. E eu falei assim, cara, a gente pode fazer uma coisa a mais. A gente foi até a casa dessa senhora, que estava totalmente coberta de lama, sob estrutura colapsada. Fomos lá, resgatamos a santa, resgatamos o álbum de fotografia e essa senhora que estava internada com depressão no hospital saiu por conta disso. Então a gente sempre pode fazer uma coisa a mais, algo a mais a gente pode fazer para aquela pessoa que está no momento de dor. Isso é uma lição importante, porque assim, não é só dar um fim
mas é talvez dar o fim que a pessoa espera, né? A gente pode dizer que o trabalho do bombeiro é muito mais do que salvar a vida apenas? Eu falo que é resgatar sonhos. O trabalho do bombeiro, ele envolve resgate. E muitas vezes, quando a pessoa perde as esperanças, ela perde... quantas vezes a gente já não foi em incêndio, que a pessoa perdeu tudo? E aí a gente, entre os companheiros ali de guarnição, fala, cara, vamos comprar uma geladeira para essa pessoa? Vamos juntar aqui com outras pessoas, ver se a gente não consegue comprar uma cesta básica. Então, quando as pessoas estão desoladas, que elas não acreditam mais em nada, e vem alguém e planta uma semente, rega aquela semente, esperança, ela fala né? assim, cara, tem como a gente continuar. Tem como a gente fazer algo a mais e as pessoas não perdem a esperança. Porque o nosso trabalho é realmente resgatar a esperança, resgatar os sonhos, porque as pessoas estão num momento de tanta dor, elas saibam que podem acreditar ainda em outras pessoas, sabe? Que tem alguém ali que mesmo numa situação que pouco pode ser feito, é uma pessoa que ainda pode fazer algo por elas, Exatamente. né? O sonho de toda criança, ou de muitas crianças, é ser bombeiro. Bombeiro, astronauta, jogador de futebol, tá sempre por ali. Quando você era criança, seu sonho era ser bombeiro? Como é que o Corpo de Bombeiros entrou na sua vida? Então, eu não sonhava ser bombeiro, eu sonhava ser médico. Meu pai é médico e eu quis ser médico também. Só que por um erro de percurso, vamos dizer assim, um dia era vestibular antigamente, não era Enem, né? Hoje em dia é Enem. Mas eu fiz vestibular, eu não passei na faculdade federal, passei numa universidade Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E aí, para viver lá, tava muito caro, tava muito complicado, a cidade tava muito perigosa. E aí eu tinha passado numa universidade particular aqui também. Só que tinha um custo muito alto. E aí, meu pai preferiu ainda pagar a faculdade particular do que eu ficar no Rio. Só que num desses dias que eu tava indo pra faculdade, eu vi um cartaz de um cara fazendo rapel, do outro mergulhando, e venha ser um soldado do Corpo de Bombeiros. E aquilo ali, eu falei, cara, salvar vidas, eu tô precisando de ganhar uma grana aqui também. Acho que eu vou fazer esse negócio do bombeiro. Eu não fazia a mínima ideia do que era, cara. Que era Mas continuar na faculdade. A minha ideia era, praticamente uma renda extra. Isso. Doce ilusão minha, porque o curso do bombeiro era o dia inteiro. E aí, só que eu entrei no curso do bombeiro, né? A última coisa que eu fiz foi mergulhar, fazer rapel. A gente limpava, fazia faxina, alojamento, ordem unida, pagar flexão, correr, né? Aquela coisa do treinamento militar que eu não sabia nada daquilo, mas eu fiquei apaixonado, principalmente quando eu comecei a ver as matérias práticas. E aí eu decidi largar a medicina, porque realmente fiquei muito envolvido. Eu vi que eu tinha muita facilidade em várias matérias, como mergulho, como atendimento perihospitalar, salvamento em altura. Eu vi que eu tinha assim facilidade para isso e eu gostava de ser levado ao extremo. Eu gostava de me conhecer, de chegar nos treinamentos e ficar sem dormir, sem comer. Eu queria testar aquilo, sabe? Eu achava muito legal aquilo dessa superação, de alguém te impor esses limites e falar assim, pô, vamos ver se eu consigo. Vamos fazer uma travessia de 3.000 metros. E aí a gente fazia uma travessia a nado de 3.000 metros. Ah, agora vamos voltar na travessia. Eu gostava daquilo. Gostava do desafio. Do desafio. E a dificuldade que era imposta para cumprir aquele desafio. Porque assim, poucas vezes na sua vida, você vai ser realmente levado ao extremo. Poucas vezes, né? E aí eu comecei a ver que no treinamento do bombeiro, eu tinha várias oportunidades de me conhecer com sono, de me conhecer com fome, com sede, de trabalhar em equipe. E eu comecei a gostar demais daquilo. E aí foi aonde eu realmente decidi seguir carreira, fazer o curso oficial e seguir para a área, né, de desastres, que é essa área mais extrema, vamos dizer assim, do bombeiro. E antes disso, você já gostava, por exemplo, esporte? Você praticava esporte? Eu fiz luta, né, muito tempo, fiz natação muito tempo, luta muito tempo, esporte coletivo. Eu sempre fui horrível no futebol, mas eu gostava de praticar esporte, gostava de fazer trilha, sabe? Eu sempre fui muito voltado para essa área de aventura, vamos dizer assim. Sempre gostei bastante. Não gostava de esporte fácil? Não gostava, eu gostava dominó, você não jogava não, né? Xadrez eu nunca curti muito, não. Só fazer uma trilha de 200 quilômetros. É tipo isso. E aí isso se encaixa direto com o Corpo de Bombeiro também, que é o desafio o tempo todo. De certa forma, você uniu algo que você já gostava com uma profissão. É porque, na verdade, assim, o ser humano, ele gosta, ele sente prazer na superação. A nossa mente, o nosso corpo, ele foi feito para proteger você. A sua mente, o seu estado natural como um animal, ele quer te preservar, ele não quer te colocar em perigo.
Não quer. Ele quer que você fique na sua zona de conforto, ele quer que você acumule energia. Ele não sempre quer vai que te você... falar, não vá, Não né? vá. Ele quer te colocar no modo de preservação. O modo México, isso não. Fica quietinho aí, vamos sobreviver. Vamos sobreviver, reproduzir, e é isso que seu instinto animal quer. Só que toda vez que você é colocado à prova, toda vez que você, lá no Homem das Cavernas, quando ele saía da caverna e ele ia enfrentar os perigos para pegar uma caça e dividir com as pessoas, com o coletivo, ele se sentia satisfeito com aquilo. Então ele falou, pô, que legal isso. Ele sentia esse prazer de vencer um desafio. Então, por mais que o seu instinto natural seja a preservação, quando você enfrenta desafios, você recebe uma dose hormonal, tá? Isso é fisiológico. Uhum. Você recebe uma dose hormonal que os outros não recebem. De adrenalina, de dopamina. Isso tudo você produz no seu corpo, sendo que os outros que estão quietinhos não produzem. E aí você fala assim, poxa, você começa a ficar viciado naquilo. Tem um estudo muito interessante que mostra que atletas de alta performance, quando eles liberam adrenalina o tempo todo, dopamina, serotonina, um monte de hormônios que eles conseguem liberar nas competições e nos treinamentos. Foi feito um estudo onde eles mostram que um corredor que ele corre constante, só dele pegar o tênis dele e colocar no pé, ele já começa a liberar adrenalina, dopamina gatilho, e endorfina. Né? Já dá o gatilho. Olha só. Então ele sente prazer nisso, ele começa a sentir prazer no processo. Então isso faz com que a gente queira, né, desenvolver. Então quanto mais você é colocado à prova, mais você quer superar seus desafios. O problema é dar o primeiro passo. E o problema é saber superar o desafio também, né? Sem ser irresponsável, né? Na verdade, assim, a gente tem que saber trabalhar com as frustrações. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, vamos superar os desafios, parece que é lindo, maravilhoso, que todo desafio que você colocar, você vai superar. E não é assim. Na verdade, a mentalidade está em você saber que você não vai conseguir atingir todos os seus objetivos, mas você vai persistir até você alcançar. E se você não conseguir, você não se frustrar com isso. Mas como que você não se frustra? É o mais difícil. Muitas vezes, quando eu vou falar com as empresas, né? Vou falar no meio corporativo, mas como é que eu trabalho a frustração? No bombeiro, como que a gente faz isso? A gente pega um treinamento de um grupo, por exemplo, bota 2 bonecos soterrados, tá? E aí eu falo com esse grupo assim, olha, é o seguinte, eu tenho 3 vítimas aqui e eu quero que vocês encontrem as 3. Na verdade, só tem 2. Só que eles estão achando que tem 3. E aí eles começam a trabalhar em equipe, várias horas, dando o melhor deles, e eles só encontram 2 vítimas. E cadê a outra vítima? Os caras querem cavar até o Japão e não tem outra vítima. E aí, como que a gente está trabalhando essa frustração? Ele não sabe que tem outra vítima. A gente fala assim, você fez o seu melhor. Feito para a pessoa se frustrar, né? É de propósito. Você fez o seu melhor? Você soube trabalhar em equipe? Você deu as ferramentas necessárias e o material necessário para sua equipe cumprir a missão? Suas ordens foram claras? Pô, capitão, foi tudo claro. Cara, então, se não deu certo, você fez tudo que você podia. Vamos estudar isso aqui. O que aconteceu para que vocês não tenham encontrado a terceira vítima? Vamos. Olha, pode ser que um parente deu uma informação errada. Pode ser que a vítima não estava na casa ali, e ela foi encontrada 2 dias depois. Então a gente começa a fazer um raciocínio lógico de por que aquela situação deu errada. E a mesma coisa no meio corporativo. Às vezes, se você não atingiu as suas metas, se você não atingiu, o que você tem que pensar em termos de liderança é: eu forneci os meios necessários que minha equipe precisava, os meios logísticos, os recursos humanos necessários? Poxa, eu forneci. As minhas ordens foram claras? Porque muitas vezes o líder, ele tem uma mentalidade muito ágil, muito abrangente, e ele não consegue ser claro com as ordens dele. No seguinte sentido, olha, vocês entenderam o que eu falei? E aí, se ele tem uma má liderança, se a gente pode dizer assim, o subordinado dele tem medo de perguntar. Ele tem medo de falar assim, poxa, eu não entendi. Ele quer executar sem ter clareza da missão dele. E a terceira coisa é, eu dei o treinamento necessário, eu dei o conhecimento necessário para que aquela pessoa conseguisse cumprir essa missão. Então, se ele cumpre esses 3 tópicos, ele pode ficar tranquilo. Alguma coisa ali ele vai ter que ajustar, mas ele está no caminho certo. Mas, geralmente, quando a missão não é cumprida, é por conta desses tópicos, de sabe? alguma variante ali que não deu certo ou que não tinha ferramenta ou informação correta para execução daquilo ali. Principalmente, às vezes, a clareza na missão, né? Porque muitas vezes, quando a gente trabalha, o que a gente fala que... Por que eu gosto muito
que eu estou construindo muito isso agora, é um livro novo que eu estou pensando em fazer, uma palestra da mentalidade do herói. Quando a gente tem uma boa liderança, né, é muito fácil virar e falar, Leandro, é o seguinte, nós temos uma missão, e para a gente cumprir essa missão, tá aqui as ferramentas, tá aqui seu pessoal, tá aqui o seu orçamento, tá aqui tudo que você precisa, vai lá e cumpre a missão. Aí você fala assim, não, ô Léo, mas eu queria... Não, você não tem dúvida, tá aqui, ó, o seu orçamento, as ordens são essas, tudo, vai lá e cumpre a missão. O objetivo é esse, a meta é É essa. diferente de eu virar e falar assim, Leandro, é o seguinte, a missão é essa. Como que você quer fazer? Você vira e fala assim, poxa, o cara tá me dando liberdade de trabalhar. Poxa, eu posso escolher meu time? Pode escolher seu time. O que você precisa? Eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa para cumprir a missão? E aí você vai se sentir à vontade e você vai se sentir parte do processo para que aquela missão seja cumprida. Muitas vezes a gente tem lideranças que elas querem dar tudo mastigado, mas não é isso que a equipe quer. A equipe quer ter liberdade de ação. É o que a gente trabalha nas operações especiais. É que no fim das contas, muitos líderes no ambiente corporativo quer que a pessoa execute aquilo Da que minha ela maneira. faria se ela fosse Da minha fazer, maneira. né? E não da maneira com que ele se sinta mais confortável. Então, o grande fator, que é o diferencial dentro do corpo de bombeiros que eu tento trazer para o mundo corporativo é isso. Que muitas vezes não é o como o líder quer executar, é como a equipe quer executar. E aí a equipe traz, olha, quando você estiver pronto, Leandro, traz seu plano para mim. Leandro, olha, eu já vivenciei isso aqui. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Você pode parar e refletir, Léo, eu quero tentar dessa maneira. Olha, pode ser que no caminho você encontre esse problema. Então. Saiba disso. O meu fator é tentar te direcionar, não é impedir com que você faça da sua maneira, porque você, quando eu começo a impor a minha maneira de ser feita, você vai criar uma resistência. Você vai ser resistente em relação a tudo aquilo que eu estou colocando para você. Quanto mais eu te der liberdade de ação, mais confortável você vai se sentir, até mesmo no processo de me procurar depois. Léo, eu tive dificuldade nisso aqui, você pode me ajudar? Então é assim que a gente constrói uma boa liderança. Exato. É saber separar a concepção da execução. Você dá a Exatamente. pessoa a fazer a concepção e a execução e não apenas a execução. Senão você vira secretário do líder, né? Isso. Porque tem líder que vai fazendo, liga pra fulano, faz isso, fala aquilo. A gente quer... É que você não pode, mas a vontade era pra você. Então pega e liga você. Liga né? você. Então assim, e a gente tem muito esses embates, né? As pessoas têm que entender que o líder, ele não é só a questão da pessoa que está no cargo de chefia, né? O líder é a pessoa que tem capacidade de influenciar as pessoas que estão ao lado dela. Seja num nível gerencial, seja no nível operacional. Às vezes você tem uma linha de produção, um nível operacional, que você tem uma liderança ali, que é aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar as outras Todo pessoas. mundo que tá ao redor, né? E não manipular. Se você me perguntar assim, Léo, qual que é a diferença de liderar e manipular? Eu vou falar com você assim, olha, manipular é quando você convence uma pessoa a fazer determinada coisa. E liderar, talvez, é você convencer uma pessoa a fazer determinada coisa. Os conceitos são iguais. A diferença é que quando eu manipulo, eu estou manipulando você para fazer o que eu quero, o que me beneficia. Do meu jeito. Quando eu estou liderando para que você faça o melhor para o time e para a missão. Essa é a grande diferença. E muitas vezes os líderes, eles quebram essa regra básica, que é quando você faz com que a equipe faça um trabalho e se arrisque para benefício do líder. E não com que o líder se arrisque em benefício da equipe. E o que a equipe quer é isso. Ela quer encontrar uma pessoa que ela consiga enxergar que aquela pessoa ela está se arriscando em benefício da equipe da missão. Esse é o grande diferencial. Então, a pessoa que tem essa capacidade de influenciar, de trazer outras pessoas voluntariamente para cumprir uma missão, é o grande diferencial da liderança que as pessoas querem. É um líder que eu falo que é o líder do futuro. Hoje em dia, aquele conceito de liderança que muitas vezes as empresas trabalham, ele está muito passado. E aí a gente volta lá naquela primeira pergunta, por que o corpo de bombeiros tem tanto essa diferença? Por que as pessoas confiam tanto? Por conta dessas equipes. Dessas equipes de confiança que a gente consegue construir através dessas lideranças diferenciadas. O beneficiado, no caso, né, nem sempre é o líder, nem sempre é a empresa. No caso do bombeiro, especificamente, o beneficiado sempre é a vítima. É o cliente. É o cliente. É o cliente final, né? O cliente final é o que importa. Então, quando a gente fala dessa mentalidade do herói, ela é muito voltada para isso, para que você tenha, por exemplo, um propósito muito maior do que o processo. E o que é isso? O que você tem o propósito maior? Primeiro passo, né? Você ter esse propósito maior do que o processo.
A gente tem uma brincadeira muito grande no bombeiro, que é o seguinte: se o cara tá no banheiro fazendo o número 2 e tocar cigarra, ele corta no meio e vai. E vai, dá um jeito e vai. Porque o propósito dele é maior do que o processo. Uhum. Quando aconteceu o desastre de Brumadinho, eu tava com o pé quebrado. Quando meu comandante me ligou, eu tirei minha bota de mobilização, eu fui. O meu propósito é maior do que o processo. Então, o primeiro ponto é que seu propósito seja maior do que todo o processo. Eu vou vencer a dor, eu vou fazer isso tudo porque o meu propósito é maior. Então, a mentalidade do herói, ela passa por isso. O segundo ponto, que é importante na mentalidade do herói, é você ter equipes de confiança, pessoas que você confia. O time importa mais que a missão. Quando me falaram assim, ó, você tá indo para Moçambique. Cara, eu não queria saber se a gente ia enfrentar rinoceronte, que é o animal, hipopótamo, que é o animal que mais mata na África, se eu ia enfrentar crocodilo. A minha preocupação era, quem que vai estar do meu lado? Quem que vai segurar minha corda? Quem que é a pessoa que está do meu lado? Então, muitas vezes, quando as missões não são cumpridas, é porque a empresa não está com a mentalidade do herói. A mentalidade do herói é você construir um time aonde a pessoa que está no time, ela sinta confiança de enfrentar a chama, que ela sinta confiança de ir pro perigo, que ela sinta confiança de ir pro desafio. Às vezes, se a pessoa numa corporação fala assim, olha, tá aqui uma nova missão, tá aqui um novo desafio para você, tá aqui um novo projeto. Você às vezes fica preocupado em cumprir aquele projeto. Se a liderança fala assim, escolhe quem que vai estar com você nesse projeto. Você faz até assim, ó. Poxa, agora eu tô tranquilo. Por quê? O time importa mais que a missão. É o trabalho em equipe, né? E a atuação do Corpo de Bombeiros é, acima de tudo, um gigantesco trabalho em equipe. É o corpo, né? É, a sua vida depende do cara que tá ao seu lado. Exatamente. O cara que tá com você pode te salvar ou não, né? E é tão maluco isso, Leandro, se a gente for olhar, por exemplo, eu como comandante de uma unidade, eu não confiro meu equipamento. Eu nunca peguei meu equipamento ali e conferi minha corda, meu cilindro de ar. Eu nunca fiz isso. Quem faz isso é uma outra pessoa para mim. Se ele não conferir minha corda direito, eu morro. Se ele não conferir meu ar direito, eu morro. Só que se ele não conferir minha corda direito também e num determinado momento da operação eu precisar de jogar a corda para ele também morre. Se num determinado momento da operação ele subir num prédio, ele ficar preso nas estruturas, no incêndio, e eu tiver sem ar, ele também morre. Então quando a gente começa a perceber que o trabalho de equipe como um todo, eu dependo dessa equipe para resolver os problemas, que esses problemas não vão ser resolvidos só por mim, que a minha atuação pode salvar a vida dele, pode salvar a minha própria vida e a vida do cliente, tudo começa a se encaixar. A gente começa a entender, não tem ninguém mais importante. Não existe uma pessoa mais importante no time. Exatamente. E não tem espaço, né? Essa questão da confiança no colega, você não tem espaço porque acontece muitas vezes em muitas empresas, que é o famoso, isso não é problema meu. Ah, não, mas isso aqui não é operação, isso aqui é financeiro. Ah, e o financeiro, não, mas isso aqui é operação. No bombeiro não tem espaço para você terceirizar o problema para alguém. Você vai ter que resolver por Você tem que resolver o problema. Você tem que resolver. Você não pode virar assim, você brigou com o colega cara no dia da logística. anterior. Você brigou com o colega no dia anterior por causa da escala de fim de ano. Tá puto com o cara, você vai ter que trabalhar com ele no dia seguinte e você não vai virar e falar assim, vou deixar esse cara sem ar aí só porque eu tô com raiva dele. Você não tem essa opção, né? E é engraçado porque, assim, isso aí é algo que você consegue construir também. Sabe? Dentro de um processo de uma empresa, e às vezes você só procura o cara da logística na hora que você tá precisando. Aí o que você faz, cara? O dia que você for pegar um café, você pega um café pro cara da logística também e fala assim, aqui ó, eu fui ali pegar um café pra mim, eu trouxe pra você. Aí o cara fala, mas por que você... Não, porque eu trouxe um café pra você. O dia que você estiver conversando, passando no corredor com o cara dos suprimentos, o cara da operação, você fala assim, oi, tudo bem, Leandro? Pô, o cara sabe meu nome. E aí ele começa a perceber que aquela pessoa que tá num cargo de liderança, ela se importa com ele. E o dia que você pedir pra ele, poxa, eu tô precisando de um caminhão pra levar um material pra tal lugar, ele vai te tratar diferente. Uhum. E você assim, poxa, ele não é o cara que só me procura na hora que eu tô precisando. Precisa, né? Ele é o cara que vem aqui, me cumprimenta, me chama pelo nome. Então, quando a gente começa a construir essa relação, que na verdade não é só uma pessoa, é você construir uma cultura, você construir um ambiente dessa maneira, as pessoas que não se encaixam naquele ambiente, elas naturalmente vão ser expurgadas, elas vão sair, porque elas não se encaixam no ambiente. E o mais legal disso tudo é que o dia que você sair, o ambiente continua igual. Porque o grande fator, né, a boa liderança, ela tem que construir um ambiente onde ela não se torne mais necessária. O dia que ela faltar, o processo tem que acontecer.
O dia que, se eu morrer numa operação, a operação tem que continuar. A vítima tem que continuar a ser salva. Então, para isso, o que importa não sou eu. O que importa é o ambiente. É você construir o corpo. Por isso que é diferenciado. E essa questão da liderança, por exemplo, né? As empresas têm muito a aprender com o Corpo de Bombeiros em vários sentidos, né? Só que eu vou te falar, o bom líder no bombeiro é aquele que faz o grupo alcançar os objetivos sozinhos. O líder, ele não existe por si só, né? Ele tem que ter as pessoas que ajudam a chegar ao propósito que você falou que é tão importante, né? Um conceito que eu trouxe no meu segundo livro, né, que chama Líder, um especialista no impossível, é que o líder é aquela pessoa que faz com que um grupo de outras pessoas alcancem um objetivo comum que elas não conseguiriam alcançar sozinhas. Então ele é aquela pessoa que vai amarrar, que vai direcionar para que a gente chegue junto naquele objetivo, para que a gente consiga alcançar aquele objetivo. E isso é tão interessante que quando você começa a desenvolver essa boa liderança, essa boa cultura no time, é igual eu falei, quando você se ausenta desse processo, as pessoas conseguem continuar fazendo isso. Né? Eu falo que o líder ele tem que ser um líder dispensável. Em que sentido? Quando ele não está presente, os processos têm que continuar. Quando ele sai de férias, a empresa não continua, para, né? E a gente vê isso, no meio corporativo, a gente vê isso demais. Às vezes uma pessoa sai e o processo não acontece. O trabalho não é entregue. E aí aquele cara fala assim, poxa, mas eu sou um bom líder, mas eu tenho que estar presente na minha empresa 24 horas. Então você não é um bom líder. Você não é um bom líder. Se você acha que... Se você não está construindo uma relação de confiança, você está microgerenciando a sua operação. A pior coisa que tem, se você já teve um chefe que é microgerenciador, é a pior coisa de todas. Eu já tive chefes assim. E o que a gente trata em operações especiais é liberdade de ação. O cara da ponta, o cara que vai arrombar a porta, ele tem total liberdade autonomia para tomar a decisão que ele quiser. Mas como que ele faz isso? Como que eu desenvolvo isso? O meu soldado, o meu cara da ponta da linha, ele só vai ter essa liberdade de meter o pé na porta e quebrar a porta se ele achar que deve, se eu assumir as responsabilidades. Se eu, como líder, falar assim, olha, deu errado, eu assumo a responsabilidade. É isso que eu ia perguntar. E a hora que deu errado? Qual que é o papel do líder? Então vamos supor, o cara que vai arrombar a porta. Responsabilidade extrema. E o que falta nas empresas porque se o cara erra, de certa forma, é culpa do líder. Se tudo que der certo e tudo que der errado na operação, a responsabilidade é do líder. Responsabilidade extrema acima de tudo. É ele entender que tudo que acontece ali de errado, a responsabilidade é dele. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fui num incêndio e a gente, no combate a incêndio, você tem várias ações. Você tem ação de salvamento, você tem ação de isolamento. E uma das primeiras ações é a ação de salvamento. Só que para você saber que alguém está salvando alguém, você precisa anunciar. A guarnição chegou, capitão, eu cheguei, vou fazer o salvamento. A guarnição não me avisou, subiu, tá? E aí a gente começou um combate, como a gente não tinha guarnição de realizar o salvamento, começamos a isolar para que o incêndio não se propagasse. Né? A gente não queria que o incêndio propagasse. E para isso a gente tinha que conter as chamas. E a gente fez um combate onde a gente jogou o calor todo para dentro da guarnição. E eu sufoquei sem saber que eles estavam lá. E aí a gente viu que deu um problema, eles começaram a avisar, a gente viu que deu um estresse em relação a isso, e o meu comandante depois ficou sabendo disso, que um dos bombeiros quase ficou acidentado, falou assim, poxa, aconteceu alguma coisa de errado. Eu poderia falar assim, Leandro, cara, comandante, deu errado porque o pessoal entrou e não me avisou. Estaria completamente certo. Tava, tipo assim, o comandante ele iria me entender. Só que eu não fiz isso. Eu reuni toda a tropa, coloquei todo mundo, o comandante queria conversar com a gente, falei assim, fulano de tal, por que deu errado? Capitão, deu errado porque eu não avisei o senhor. Eu falei assim, não foi isso. Falei assim, por que vocês acham que deu errado? O cara do isolamento falou assim, capitão, deu errado porque eu não avisei pro senhor que a equipe já tinha chegado e onde o senhor estava. Eu falei, não foi por isso. Aí eu falei assim, comandante, deu errado, a culpa foi minha. A culpa foi minha porque eu instruí o pessoal mal. A culpa foi minha porque eu não avisei para eles qual que era o procedimento operacional padrão. E o senhor pode ficar tranquilo que não vai acontecer mais. Nós vamos treinar em relação a isso, nós vamos rever os nossos protocolos para que isso nunca mais aconteça. O comandante aceitou numa boa, porque se eu deixasse talvez o cara falar que a culpa era dele, talvez ele teria cortado a cabeça do camarada e tirado da guarnição. E eu não fiz isso, eu assumi essa responsabilidade. E você só pode dar autonomia é muito importante, se você treinar a pessoa para tomar a decisão da maneira correta.
Né? Se a pessoa não tomar a decisão da maneira correta, não adianta você dar autonomia. Você dá autonomia, a pessoa toma a decisão sem treinamento da cabeça dela e depois você vai xingar a pessoa, mas você tomou a decisão errada. Não, mas aí a autonomia, você... Como equacionar? Treinamento, autonomia, decisão errada? Como que você começa a construir esse processo? Eu tenho um projeto. Eu não te conheço, tá? Começamos a trabalhar hoje. Eu não vou te dar o projeto mais importante da minha empresa agora. Eu vou te dar um pequeno projeto. Fala assim, Leandro, olha, se a gente tem um projeto desse aqui e o que eu posso fazer para te fornecer os meios necessários para que você cumpra esse projeto? Você fala assim, poxa, o Léo tá me dando autonomia num projeto pequeno, que não é importante para minha empresa, mas ele tá me dando autonomia. Como que você constrói a confiança do outro lado? Você construindo a confiança com o seu chefe. Você me entrega antes do prazo, você me entrega acima das expectativas, você me anuncia as suas dificuldades, eu te respondo, então a gente começa a construir um processo de confiança. Então isso é parte não só da execução. Antes disso, é o processo de treinamento. Por exemplo, numa empresa, normalmente, a pessoa é contratada pela empresa. Faz um processo de onboarding de uma semana, um mês, sei lá, e tá indo trabalhar. No bombeiro, não tem processo de onboarding de um mês. São 9 meses. Você começa a conhecer a pessoa em todas as dificuldades dela, você leva ela ao extremo. Você começa a fazer com que ela não trabalhe só na área de apagar fogo. Ela trabalha no atendimento pré-hospitalar, ela trabalha no salvamento em altura, ela trabalha na área de manutenção. Ela conhece todos os processos. Porque ela começa a entender a importância do cara que dá manutenção no equipamento. Ele começa a entender a importância do cara que está lá no rancho fazendo a comida dele. Então a gente começa a perceber como que todo o processo é formado, como que o corpo funciona. E aí, quando eu tenho esses procedimentos, né, para eu te dar essa autonomia, é onde eu começo a construir. Aos poucos. Eu não vou te dar um projeto importante, eu vou te dar um projeto menor. E a gente vai escalando isso, até o momento que eu tenha confiança suficiente e falar assim, cara, toca o projeto da melhor maneira. De acordo com o que você sente a resposta da pessoa. Esses 9 meses, por exemplo, eles podem vir a mais do que 9 meses? Podem. Se for o caso. A gente, por exemplo, tem curso que é o curso básico de 9 meses e a gente tem os cursos de especialização, que são os cursos, por exemplo, de salvamento em altura, onde a pessoa fica lá 2 meses só treinando salvamento em altura. A gente tem um curso de operações em desastres, onde eles ficam 45 dias, só que é internato, direto, convivendo em ambiente totalmente hostil para que a dor transforme eles. O interessante desse treinamento é o quê? As forças de operações especiais, elas começaram a aprender que o aprendizado ele é muito maior na dor. Se eu falar assim com você, Leandro, lembra do melhor momento da sua vida. O que você aprendeu nesse momento? Você vai me falar uma coisa. Se eu falar assim, Leandro, lembra do pior momento na sua vida. Qual que foi o aprendizado que você teve? É outro aprendizado. É outro aprendizado. E um aprendizado muito mais forte. Talvez, quando eu falar assim, pior momento, já sei o que eu aprendi. Talvez no melhor momento você vai ficar pensando várias coisas. Por quê? Porque a gente aprende muito mais na dor do que no amor. E aí, no processo de operações especiais, tá, gente? Eu tô falando pra fazer O cara tá querendo fazer isso na empresa dele, não vou botar os caras na lama. Vamos enterrar agora. os caras na lama. Pode me chamar, mas assim, é porque no momento de dor, no processo de dor, a gente tem uma transformação muito maior do que num processo mais tranquilo. Então, isso é feito nas operações especiais. E você aprende a se colocar no lugar da outra pessoa, né? Quando você teve lá na Smatalk, a gente tratando sua palestra, eu lembro que tinha um vídeo do treinamento da galera. Cara, eles... Quem nunca viu, gente? Eles judiam da galera, assim, ao extremo. Que, assim, enfia os caras no buraco. Soterra eles. E fica lá 2, 3 dias... Os caras comem uma castanha. E tem o bônus que os caras comem uma castanha e eles vão fazer um churrasco do lado dos caras. Então, assim, aprende-se na pior situação possível. E muito mais, você aprende o que o cara que está soterrado está sentindo. Isso. Né? É o que a gente chama de escola de vítima. Imagina você ir para um soterramento e você não saber da dor da pessoa que está soterrada. É muito mais fácil de você desistir. Muito mais fácil você, cara, tá muito difícil, vamos embora. Quando você já passou por esse processo, quando você sente o frio que a vítima sente, quando você sente a fome que a vítima sente, quando você sente o medo que a vítima sente de não ouvir barulho nenhum de trabalho, ou quando você está trabalhando em cima da vítima, você tem cuidado, quando você passa por esse processo, você cria na dor uma empatia. Você sabe que você não pode abandonar aquela vítima. Então, por isso que os bombeiros eles são submetidos a isso. Eles são soterrados,
tudo, gente, tudo devidamente, né, com a Seguro, segurança. seguro, é. Mas eles são soterrados, eles ficam sozinhos, eles ficam molhados. A lama tira calor do corpo 25 vezes mais rápido do que o ar. Então eles sentem... É frio ficar É soterrado? porque a terra, ela puxa o calor do seu corpo 25 vezes mais rápido que o ar. Então o processo de hipotermia ele é muito mais rápido. Você treme assim extremamente. Então eles começam a entender o que uma vítima está passando. E aí, dentro da cabeça deles, eles começam a entender qual que é a dor do cliente deles. Qual que é a dor daquele cliente? O que ele está vivenciando? Por isso que nos processos gerenciais das empresas, das corporações, é importante você entender qual que é a dor daquele caminho todo que seu cliente está vivendo ali, que às vezes você não está enxergando, você está do outro lado do processo. Você nunca foi o cliente para sentir a dor dele. Você nunca quis ouvir realmente a dor do cliente. Então o que a gente faz nada mais é do que isso, é de você entender realmente como que uma vítima se sente para que você faça da melhor maneira possível. Quando a gente vai resgatar, por exemplo, em maca, a gente pode botar boneco. A gente não bota só boneco, a gente bota os bombeiros lá para eles entenderem como que é a dor de você estar numa maca. Como que é você percorrer, às vezes, 10 quilômetros no alto da montanha dentro de uma maca. O que você pode fazer de melhor para a vítima. E é até você imaginar, por exemplo, vamos supor um caso de soterramento, uma chuva, desceu a terra no morro e tal. A pessoa que ficou ali, a gente vê, foi resgatado depois de 8 horas. Cara, imagine que são 8 horas você ali soterrado, sem poder mexer. Então, até para dar essa sensação de urgência no próprio bombeiro. De, cara, o cara tá lá, tem 8 horas já, com frio, com fome. Assim, quando a gente... Muitas vezes com dor. Com dor, né? com dor extrema, né? Então, assim, eles precisam de entender toda essa complexidade de um resgate. Porque você tem que fazer uma balança de risco e benefício. Quando você coloca essa balança de risco e benefício, você não tem um fator ali no meio que é a dor da vítima. Pô, tá muito arriscado trabalhar aqui. Tá extremamente arriscado. Realmente pode desabar tudo em cima dos bombeiros. Cara, mas o que ela tá sentindo? O que essa pessoa precisa? Até quando, né? A gente fala, a gente arrisca muito para salvar muito. E a gente arrisca pouco para salvar pouco. Ou seja, se for uma pessoa com vida, você vai se arriscar de uma determinada maneira. Se infelizmente for uma pessoa que a gente sabe que já está morta, né? Que já passaram, por exemplo, 5 dias soterrado, a gente sabe que já, infelizmente, já veio a falecer, a gente vai arriscar menos. Mas mesmo assim a gente precisa de compreender essa dor. Como é que vocês equacionam razão e emoção? Que é algo que sempre pega as pessoas. O bombeiro pode sentir algum tipo de emoção, tipo, cara, já tem 2 dias que o cara tá aqui, esse cara tá com fome, o cara tá soterrado, e ao mesmo tempo não fazer, assim, não ser completamente frio em relação à dor que a pessoa está sentindo, mas também não deixa isso atingir você, não deixar a técnica de lado, virar desespero. Como é que equaciona isso? Dividindo as responsabilidades. Por exemplo, em Brumadinho, em Mariana, eu me envolvia muito com as vítimas. Eu escutava, eu ouvia elas, eu sentia as dores delas. Inclusive, teve um episódio que um pai de um garoto do Thiago insistiu muito comigo porque ele queria que procurasse aonde estavam os escombros da casa. Ele sentia que o filho dele estava lá e eu, tecnicamente, sabia que o filho dele não estava lá. E nós passamos 2 dias procurando lá à toa, porque ele não estava lá. Mas porque eu me envolvi emocionalmente com aquela história. Foi um acerto ou foi um erro da sua parte? Foi um aprendizado. Um aprendizado. Porque tudo que eu mudei depois, eu mudei porque eu passei por isso. Se eu não tivesse passado por isso, a gente não teria evoluído. Tá? Em Brumadinho, eu já me afastei da família das vítimas. Eu agi tecnicamente. Então, existiam outras pessoas para se envolver emocionalmente com as vítimas e elas me traziam as informações e como eu estava afastado daquele problema, como eu estava afastado das vítimas, como eu não estava ouvindo o choro, sentindo a dor, eu podia agir com a razão. Então as minhas decisões foram técnicas, elas foram mais rápidas, elas não levaram em conta o fator emocional, elas levaram em conta as decisões técnicas. Então, por isso que hoje, né, quando a gente para olhar a operação de Brumadinho, é a maior operação de busca e salvamento do mundo. Né? A gente tem lá 4 joias que ainda faltam, mas das 270 vítimas, nós resgatamos 98% das pessoas. Né? No World Trade Center, para você ter ideia, essa relação é de 63%. Então é algo que no mundo não existe. Em 4 milhões de metros quadrados, você encontrar 90% das vítimas. Então é algo fora da curva. Por quê? Porque houve um aprendizado nisso, onde a gente não podia agir com a emoção. A gente
Existem pessoas que precisam de agir com emoção. Chegou momentos que eu abracei os parentes das vítimas que pediam pra mim assim, capitão, por favor, encontra meu filho, encontra minha filha. E não tinha nada que eu podia fazer. A única coisa que eu podia fazer é dar um abraço àquela pessoa. E aquela pessoa voltou todos os dias no posto de comando para receber um abraço, até a gente encontrar a filha dela. Então existiram momentos, sim, que a gente se envolve emocionalmente, mas as decisões... Tem jeito de não tem como. É um ser humano ali sofrendo. Mas você precisa de entender que a sua decisão racional vai trazer um alívio emocional para aquela pessoa. Quando você toma decisões emocionais, você vai trazer dores emocionais para outras pessoas. Por isso que é importante, principalmente com times de gerenciamento de crise nas empresas, que você traga outsiders. Por quê? Dentro de uma empresa, você tem a relação de amor com a empresa, com as pessoas, e às vezes a maioria das vezes você vai tomar decisões emocionais. Posso citar vários exemplos. Teve o caso... Se eu fizer isso, eu vou prejudicar o Fonseca da contabilidade. Pois é, da contabilidade. E às vezes a decisão é essa mesmo, né? Infelizmente, o Fonseca vai ter que ser penalizado, vai ter que ser prejudicado. Você vai colocar muitas vezes não, vamos colocar o CEO da empresa para dar as entrevistas. A maior besteira que tem. Porque quando você coloca o CEO, você está colocando na cara da empresa. Se o CEO fala alguma besteira, fala alguma merda que não tinha que falar, você está prejudicando a imagem da empresa. Quando você bota um porta-voz, você não está colocando na cara da empresa, é um porta-voz. Se ele errar, você corta a cabeça dele. Não, você não vai cortar a cabeça dele, você vai substituir e vai colocar outra pessoa. A pessoa que tem que falar tem que ser uma pessoa que possa ser demitida. Isso, ela pode ser tirada, entendeu? Ela pode ser alijada daquele processo, não precisa ser demitida, você pode trocar a pessoa, entendeu? Que não vai ser, né? que não vai prejudicar a imagem da empresa. Então o time de gerenciamento de crise, ele é um time muitas vezes que ele tem que ser, é um papel que a gente faz na empresa de consultoria para essas áreas críticas, onde a gente traz pessoas que são racionais, que não têm envolvimento emocional com aquilo ali, para que as pessoas saibam o que fazer. A gente falou de razão, a gente falou de emoção e o medo. Como lidar com o medo? Bombeiro sente medo, né? Ele pode sentir medo, ele deve sentir medo. E como é que você faz com o famoso vai com medo, mas vai ou não vai com medo? O medo, ele é aliado da prudência. Todos os acidentes que acontecem, eles envolvem um fator excesso de confiança. E o excesso de confiança, ele só acontece quando você deixa de ter medo. Quando você deixa de ter receio. Então, quando você está trabalhando em salvamento em altura, mergulho, onde você está preocupado, né? Você está ocupado em pensando em evitar um erro, porque aquilo pode gerar um acidente, aquilo ali é um medo. Então o medo, ele é essencial para que a gente não tenha acidente. Brumadinho, por exemplo, a gente teve mais pousos e decolagens que no aeroporto internacional da Índia, superou o Brasil e não teve nenhum acidente. Você não tem nenhum acidente com bombeiro em 3 anos de operação. Você pode pegar qualquer empresa que trabalha com gestão de risco ou atividades de risco. Eu duvido que tenha uma empresa que está há 3 anos sem ter acidente. Lá não tem nenhum acidente com bombeiro. Nenhum. Por quê? Porque a gente tem processos, a gente tem pessoas que preocupam com pessoas. Então, eu vou checar meu equipamento, cheque a 4 olhos. Eu checo meu equipamento, outra pessoa checa o meu equipamento também e me dá o ok para ir. Então isso é muito importante da gente construir esses processos porque existe o medo. Todos os acidentes que eu já vi na minha carreira com bombeiro é o cara que tem excesso de confiança. O cagão nunca vai sofrer um acidente, nunca. Porque ele está preocupado com o equipamento, ele pensa, mas e se minha corda romper? E se o equipamento falhar? E se a pessoa não prestar atenção na minha segurança? Então não existe. O grande igual ultrapassar na estrada, né? O corajoso sempre é o que bate, né? É porque quando a gente trabalha com prevenção, Leandro, e aí é um grande problema, é o seguinte. Vamos dar o exemplo do carro. Estou dirigindo um carro, não usei o cinto de segurança, bati meu carro, bati a cabeça, tive um TCE grave e morri. Beleza? Essa é uma história. Quando eu conto essa mesma história com o cinto de segurança, eu falo assim, bati meu carro e saí do carro. A gente só dá importância para prevenção quando a gente conta a mesma história sem que ela existisse. Então a dor é muito mais doloroso falar que uma pessoa morreu do que uma pessoa que bateu o carro e saiu do carro. Exato. Então, a prevenção, quando a gente trabalha essa prevenção, é alguém que está preocupado, né, em corrigir esses problemas com medo de que algo aconteça. Então, o medo, ele é aliado à prudência, ele tem que existir. E se ele existe, você precisa de trabalhar. Você tem que pensar, olha, eu, por exemplo, eu fiz curso de especialização de salvamento em altura porque eu tinha medo de trabalhar em altura. Mas da onde que vinha meu medo?
Eu não confiava no equipamento. Eu sou leve, né? Como você tá vendo aí. Então eu falei assim, cara, essa corda não vai me segurar. Não vai me aguentar. Esse mosquetãozinho, ele vai arrebentar. E aí eu precisei de trabalhar para que eu tivesse mais confiança nos equipamentos, mais confiança nas minhas técnicas, para que eu pudesse atuar. Lógico, sempre atuei com mais receio. Tem medo, pô. Tem hora que você olha pro vazio, que você tem que pular, talvez, num salto do suicida, que você fala assim, cara, você sente medo, mas você fala assim, cara, eu tenho que cumprir essa missão. A missão é muito mais importante do que eu. O que é missão cumprida para você? Putz. É difícil falar, sabe? Eu vou te falar o que é missão não cumprida. O Edmilson José Pessoa. Esse é o nome de uma pessoa que a gente não resgatou em Mariana. Eu ia citar justamente esse caso. Um corpo não foi encontrado e nem vai ser resgatado, né? Dá para falar que a missão foi cumprida? Hoje, quando eu olho, quando a gente olha para trás, a gente liga os pontos, né? Eu falo que eu entendia que era uma missão não cumprida, tá? Que eu entendia que não era uma missão cumprida. Só que o que o Edmilson fez? O Edmilson me fez treinar mais, me fez sair do país para procurar mais técnica, me fez me empenhar mais nos meus estudos, me fez treinar mais pessoas, me fez trabalhar para que isso nunca mais acontecesse. Então, naquele momento, em 2015, eu jurava que o Edmilson era uma missão não cumprida. Quando eu olho hoje, eu falo que o Edmilson não foi um erro, não foi um acerto, ele foi um aprendizado. Eu aprendi com o Edmilson. Tudo que aconteceu em Brumadinho, e eu falo isso com muita tranquilidade, aconteceu por conta do Edmilson. A gente fundou um batalhão especializado, a gente começou a desenvolver mais cães, a gente tinha muito pouco desenvolvimento de cães, eu bati na tecla para cães, compramos mais equipamentos, tudo por conta do Edmilson. Então, naquele momento, no momento do erro, eu jurava que o Edmilson era uma missão que não tinha sido cumprida. E às vezes, dentro do nosso processo de aprendizado, dentro do mundo corporativo, a gente entende que o que dá errado é uma missão não cumprida. Só que não é. Porque aquilo que deu errado, se você souber trabalhar, se você tiver responsabilidade extrema, porque eu olhava para o Edmilson e falava assim, cara, a culpa é minha. Eu não ficava colocando, poxa, mas tem uma barragem com mais de 60 metros aqui, a culpa não é minha. Não, a culpa é minha. O que eu posso fazer para que isso nunca mais aconteça? É onde eu te falei da responsabilidade extrema. Aonde você procurar o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais. Para a gente entender, esse corpo ele não foi resgatado por qual motivo? A gente sabia, tinham duas pessoas muito próximas. O penúltimo corpo a ser encontrado do Edmilson estavam dentro de um caminhão e eles estavam no pé de uma barragem, e aonde a gente precisava de fazer uma escavação. A tendência do Edmilson era nesse pé dessa barragem. A gente não tem certeza, mas a tendência pelo comportamento, dinâmica dos fluidos é que ele estivesse lá. Para que a gente resgatasse, a gente tinha que escavar todo o pé da barragem, a barragem ia vir abaixo. Não tinha o que fazer. Então, geotecnicamente, era uma missão que era arriscada, suicida. A gente ia botar todo mundo que estava ali num risco. Ia provocar um novo rompimento de barragem. Então, a gente decidiu que não era viável e aí encerramos... através de uma determinação técnica da geotecnia, da Samarco, a gente parou a operação. Você foi um dos primeiros a chegar lá em Bento Rodrigues, né, em Mariana. Quando você saiu daqui de BH, você já imaginava o tamanho do que você ia encontrar pela frente? Nada. Porque assim, vocês já eram treinados para rompimento de barragem, mas assim, eu sou jornalista, eu trabalhei muitos anos em redação, eu nunca tinha visto um rompimento de barragem daquele tamanho, né? Para vocês... também era uma certa novidade? A hora que você chegou lá, você assustou, você falou assim, cara, o que eu faço aqui? Quando a gente, um ano antes, a gente teve o rompimento não é rompimento, um acidente com mineração que foi em Itabirito, tá? E aí isso aí acendeu uma luz, a gente já estava treinando para isso, a gente estava treinando para deslizamentos por conta de chuva. E aí acendeu uma luz na minha cabeça, eu estava fazendo inclusive mestrado na área de engenharia geotécnica, falei, cara, a gente precisa, Minas Gerais tem muita barragem, a gente precisa entender disso. Tanto que ninguém, dentro do bombeiro e fora do bombeiro, falava de barragem, ninguém. Uhum. E aí eu comecei a bater muito nessa tecla, falei, a gente precisa de estudar, precisa de entender, a gente tem que ser técnico nessa área. Só que quando rompeu a barragem da Samarco, e como eu estava fazendo mestrado em Ouro Preto, muitas pessoas até do mestrado trabalhavam na Samarco, e a Samarco era tido como uma empresa, assim,
de excelência. Os melhores processos, os melhores profissionais. Então sabe aquela coisa assim, ó, isso nunca vai acontecer com essa marca? Pode acontecer com outras, Aqui mas com não, essa né? aqui não vai acontecer. Só que eu ouvia esse papo, mas eu não tinha cabeça de engenheiro, eu tinha cabeça de bombeiro que sempre olha por riscos. Tipo assim, qualquer coisa pode dar merda. Só que quando eles avisaram que a barragem tinha rompido, a minha mente remotou o acidente de um ano antes, que foi localizado. E quando eu cheguei lá e eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei, cara, o que nós vamos fazer aqui? Aí a minha mente, né, começa a falar, olha, existe uma frase que eu sempre utilizei na minha carreira que é priorize e execute. Numa emergência, tem várias coisas que passam pela sua cabeça. Eu falo assim, cara, o que é prioridade? Isso é a prioridade, vamos executar. Então, assim, a nossa prioridade era salvar vidas. Quando pegou Bento Rodrigues, eu falei assim, cara, já deu merda ali. Ali já deu merda e a lama tá indo. Não tem o que fazer, né? A lama tá indo. Vamos tentar salvar outras pessoas. Vamos tentar ver se tem outra cidade pra frente. Você estava de helicóptero, né? Tava de helicóptero. Então, Você quando chegou, a lama ainda estava avançando? a gente viu as pessoas de Bento Rodrigues, elas estavam acenando pra gente, desesperadas. A lama avança rápido ou devagar? Ela avança tão rápido que eucalipto de 30 Ela vai. metros arranca como se fosse uma folha de papel. É a coisa mais assim, impressionante do mundo. O barulho do alto do helicóptero, o helicóptero é barulhento, Barulhento. do alto do helicóptero você ouve o barulho da lama. De tão alto que é. Assim, é destruidor, é uma coisa de filme, sabe? De você conseguir ouvir realmente Se a gente o barulho vê no da filme, lama. a gente acha exagero, né? É exagero, não é. É aquilo, tipo assim, você consegue ouvir o barulho de um eucalipto sendo derrubado. Imagina um barulho de uma árvore sendo derrubada no meio da floresta. Você consegue ouvir esse barulho do alto do helicóptero, de tão alto que é. E aí a força da lama, só pra gente ter uma ideia, 1 metro cúbico de lama, de terra, 1 por 1 por 1, pesa de 1.400 a 2.300 quilos. 1 metro cúbico. Eu já pensei no cara soterrado. Agora imagina isso numa velocidade imensa, só que com mais de 30 metros, 60 metros de barragem. Então quando a gente chegou lá, a minha mente, quando eu via as pessoas pedindo socorro em Bento Rodrigues, a minha intenção, meu primeiro ímpeto era, vamos pousar e vamos ajudar essas pessoas. Eu falei, cara, mas pode ter outras pessoas que não foram atingidas. E aí eu pedi para um helicóptero ficar em Bento Rodrigues e nós seguimos com o outro. E a sorte que a gente fez isso, porque tinha uma outra cidade, que era Paracatu de Baixo, que não tinha sido atingida. E a gente chegou antes da lama, e nessa cidade, que tinha mais de 270 pessoas, a gente conseguiu salvar todo mundo. Só que a gente só ficou sabendo disso no dia seguinte, que a gente levou todo mundo da cidade pro alto cemitério. Foi uma operação suicida, porque o comandante da aeronave mesmo falou assim, cara, se a gente pousar aqui, a lama vai pegar a gente. Falei, comandante, se a gente não pousar, aquelas pessoas vão morrer. Então ficou um embate muito grande, porque aquela coisa, né, Leandro? Se eu pouso e a lama pega a gente, todo mundo ia falar, tá vendo? Os caras foram imprudentes, eles foram imperitos, eles se arriscaram demais, morreu todo mundo, morreu as pessoas, morreu o pessoal do helicóptero. Mas como não aconteceu nada disso, as pessoas falam... Como deu certo, Como deu certo, então é uma linha muito tênue, é muito difícil de tomar essas decisões. E aí, né, o acidente lá em Mariana foi dia 5 de novembro de 2015, quase pouco mais de 2 anos depois, 25 de janeiro de 2019, outro rompimento lá em Brumadinho. O que uma tragédia ensinou para outra? Sem Bento Rodrigues, o resgate em Brumadinho teria sido diferente? Teria. Sem Bento Rodrigues, sem Mariana, primeiro, eu acredito, tá? É difícil de você falar de algo que passou, mas quando aconteceu Brumadinho, e aí os números de pessoas desaparecidas, eles chegaram quase na ordem de 1.000 pessoas no primeiro momento, vários relatos, vários nomes duplicados, vários apelidos e nomes. Então a gente já teve uma lista lá de mais de 500 pessoas. E o comandante-geral na época virou e falou assim, Fará, você acha que é possível encontrar todo mundo? Eu falei assim, é possível encontrar todo mundo, nós vamos encontrar todo mundo. É engraçado que eu tenho até um áudio do Major Josias, que depois de um tempo eu saí de lá, fui para Moçambique, né, e não fiquei tão envolvido na operação. E aí eu sempre acompanhava. Todo o resgate eu acompanhava, queria saber. E aí um dia o Major Josias me mandou um áudio falando assim, amigo, se tem uma pessoa que acreditou até hoje, que ele tinha acabado de encontrar uma vítima, se tem uma pessoa que até hoje acreditou que era possível encontrar uma das vítimas, essa única pessoa foi você. O tempo todo eu bati, gente, não vamos desistir, a gente consegue encontrar todo mundo. A gente consegue. Lá em Mariana a gente provou isso, que faltava uma vítima. E Mariana, a lama chegou no Espírito Santo. Então, aí eu estudei mais, entendi dinâmica dos fluidos, entendi um monte de coisa que a gente aplicou lá. E eu falei, comandante,
É possível a gente encontrar todo mundo. Nós vamos encontrar todo mundo. Por isso que o bombeiro permanece lá até hoje. Se não tivesse acontecido Mariana, e a gente olhasse, poxa, 4 milhões de metros quadrados, 270 vítimas. O maior resgate do mundo foi 60% das pessoas encontradas, que foi o World Trade Center. Se a gente chegar em 60%, tá ótimo. E a gente faria isso. Porque a experiência que a gente tinha era essa. A gente não tinha uma experiência melhor. As buscas, você acha que elas vão ser encerradas em algum momento? Quando? Eu acho que a atuação do bombeiro vai ser encerrada quando todas as vítimas forem encontradas. E eu acredito piamente que todas as vítimas podem ser encontradas. Eu tenho uma teoria muito maluca que eu já escrevi, já mandei um e-mail para mim mesmo para mostrar a data que a respeito de uma das vítimas, mas que só quando encerrar a operação que eu vou botar esse e-mail para frente. Mas eu acredito que todas as vítimas vão ser encontradas, todas as vítimas. Como é que o papel do bombeiro de colocar o pé da família no chão? Porque, por exemplo, você tem uma estatística que mostra que até 7 dias depois de um desastre, a chance de encontrar alguém vivo é de 5%. Ao mesmo tempo, o bombeiro não pode chegar no 8º dia para a família e falar assim, galera, agora nós não vamos achar ninguém mais não. Mas também não pode dar uma falsa esperança, né, no 10º, no 20º dia, no primeiro mês, de que está procurando alguém vivo. Como é que equaciona isso com relação à família? Porque a família ela precisa encontrar o corpo, ela precisa encerrar esse ciclo. Né, que seja um osso, qualquer coisa, ela precisa encerrar esse ciclo. Como lidar com essa questão? Nos primeiros dias é muito difícil, vamos botar nesses 7 primeiros dias, porque a família ainda se apega nessa esperança de encontrar as pessoas vivas. E eu sempre fui muito técnico para conversar com essas pessoas. Técnico em sentido, olha pessoal, as estatísticas mostram que até 7 dias nós vamos ter 5% de chance, tá? 5% de chance de encontrar as pessoas vivas. Essas estatísticas foram construídas através de terremoto, ou seja, estrutura colapsada. Não tem lama, tem espaço vazio. Então a nossa chance ela diminui. E aí, eu também coloco, olha, já teve um caso de pessoa soterrada que foi encontrada 48 horas depois e viva. E a gente também tem estatística de que uma pessoa, no terremoto do Paquistão de 2005, foi encontrada 63 dias depois dela estar viva. Então a gente tem isso. Esses são os fatos. O que eu posso prometer para a família? Nós não vamos parar. Isso eu posso prometer. Nós vamos continuar a busca. As buscas só foram interrompidas, por exemplo, em Brumadinho, quando teve a Covid. Foi a única coisa que parou as buscas. Mas nós não vamos parar, nós vamos continuar aqui até a gente encontrar. E, naturalmente, as famílias colocam o pé no chão. Elas entendem que, a partir de 3 dias, você só começa a encontrar corpos. Eles começam a entender que a gente vai encontrar corpos. E aí eles passam de querer que encontre a pessoa viva para que encontre o corpo. Né? Encerrar o ciclo, fazer um enterro, né? E é muito maluco, né, Leandro? Que a gente desenterra para enterrar. A gente desenterra as pessoas daquela situação para enterrar. Igual em Petrópolis agora. A gente foi em Petrópolis, foram 260, se eu não me engano, pessoas soterradas. Todas foram encontradas em Petrópolis. E as pessoas começam a entender que a gente está lá, que agora é a hora da gente encontrar os corpos daquelas pessoas, que a gente não vai desistir daquilo. Então, naturalmente, eu acho que você precisa de ser verdadeiro com as pessoas. Você precisa de ser verdadeiro com a família das vítimas. E é lógico, vão ter outras pessoas, outros bombeiros, que é uma outra sessão, que vai lá para consolar, para confortar, para encaminhar nessa parte mais emocional. Mas a parte técnica, né, e como a gente não se envolve, é a gente explicar tecnicamente o que a gente está fazendo, qual que é a dificuldade que você encontra. É aquilo que foi a primeira coisa que a gente falou, né? De ser muito mais do que salvar a vida ou resgatar, ser parceiro e estar ao lado da pessoa que está vivendo o pior momento da vida dela, muito provavelmente, né? Exatamente. Você teve em Moçambique também, você falou várias vezes aqui, lá foram 2 ciclones, né? Que devastaram o país em cerca de um mês, mais de 1.000 mortos, num dos países mais pobres do mundo, num lugar que já precisa de ajuda o tempo todo, né? Naturalmente já está ali. Como é que foi a realidade do salvamento ali? Qual foi o maior desafio que você teve? Olha, foi muito maluco, porque Moçambique, né? Eu fiz um curso no Japão e a gente tinha um grupo de ex-bolsistas dessa pós-graduação e eles estavam precisando de uma pessoa que falasse português, inglês e espanhol fluente para ajudar na gestão do desastre, no gerenciamento do desastre, porque ia passar um ciclone. Então o ciclone você já sabe que ele vai acontecer, vai passar. E eles estavam prevendo um grupo de japoneses para ir lá e eles pediram um apoio de alguém.
E aí eu falei assim, cara, eu posso fazer muito melhor, porque aquela coisa, eu sem minha equipe eu não sou ninguém. Eu preciso da minha equipe. Eu falei assim, olha, a gente pode oferecer ao pessoal do Bombeiro de Minas. Conversamos com o comandante-geral e o comandante-geral falou assim, olha, se vier um pedido formal, a gente manda uma equipe. Só que o processo burocrático para mandar uma equipe de um país para outro é extremamente... simples, não é de uma hora... Não é embarca ali e vai, não. né? Tomara que essa realidade mude, sabe? Até a ONG que eu fundei, ela é muito voltada para isso, para que a gente tenha autonomia, porque quando você trata do governamental, o governamental tem essas peculiaridades. E a ONG não, a ONG tem dinheiro, ela vai. E aí, por isso que a gente foi no Haiti mais rápido, né? Mas a gente foi para Moçambique um tempo depois, o ciclone já tinha devastado tudo. E quando a gente chegou lá, a maior das ações que a gente fez era ação humanitária. Levar comida, abrir estrada e reconstruir telhado de escola. E aí eu achei que aquilo ali era pouco, sabe? Era fazer mais simples, né? E até o dia que, durante uma operação, né, o chefe lá do departamento da ONU falou assim, olha, eu preciso que você libere 125 quilômetros de estrada. Eu falei, pô, bicho, sair do Brasil pra vir pra cá pra cortar a árvore, liberar a estrada, mas missão dada é missão cumprida, né? Vamos lá. Chegamos lá, tinha uma escola, passamos uns apertos grandes, né? Eu até escrevi um livro sobre isso, chamado Operação Moçambique, vai lançar ainda. Ficamos tipo num cativeiro, cara, um estresse danado. Mas voltamos e aí ele falou assim, cara, eu preciso que vocês vão pra reconstruir um telhado de escola. Eu falei, pô, reconstruir telhado de escola? Sair do Brasil pra vir aqui reconstruir telhado de escola aqui. Não é tão heróico, né? Fomos lá reconstruir telhado de escola. No segundo dia que a gente tava reconstruindo telhado de escola, ele me ligou no celular. E eu falei, pô, agora é uma operação que o pau tá quebrando, né? Pra me ligar aqui, ele, ô Fará, tem um caminhão que tá atolado. Tem como você desatolar o caminhão? Desatolar caminhão, bombeiro. Vamos lá desatolar um caminhão. E aí o caminhão desatolou, passou pela estrada que nós liberamos e foi para essa escola. E o caminhão estava trazendo comida. As crianças que estavam na escola estavam há 5 dias sem comer. Então muitas vezes a gente acha que as nossas ações são simples, mas elas têm um propósito muito maior do que o que a gente imagina. E aí nesse meio tempo, né, em Moçambique, passou um outro ciclone. E aí a gente fez vários salvamentos, tirando pessoas que estavam sendo arrastadas na correnteza, com rio de crocodilo. O pau quebrou mesmo, literalmente. E eu vi a importância. E aí isso me despertou a fundar a ONG, porque eu vi a importância que é você ir rápido para um desastre. O tempo, na verdade, se o bombeiro tem um inimigo, o inimigo do bombeiro é o tempo. Quanto mais rápido a gente chega, mais vítimas a gente salva. Então por isso que eu decidi fundar a ONG, porque eu vi que tinha uma lacuna. E todas as grandes instituições que respondem a desastres no mundo, elas são não governamentais. Elas não são ligadas ao governo. Porque elas têm autonomia, elas têm dinheiro, elas têm autonomia, elas vão, elas liberam. Vai hoje, se precisar, vai hoje, né? Tem dinheiro, vai hoje. Então, e isso ajudou muito a gente no processo do Haiti, entendeu? Que a gente chegar rápido depois do terremoto. Vamos falar um pouquinho da carreira de escritor, da carreira de palestrante. Você nos procurou lá na Esmatalk para dar uma força nessa carreira, né, de levar suas histórias, levar as suas lições para um número maior de pessoas, né? Ganhou até aqui troféuzinho, eu sou um contador de histórias. Como é que está ali ao lado do Rodrigo e do Breno, os fundadores da Smart? Qual que é o seu objetivo como palestrante, Léo? Olha, eu não entendia muito bem, sabe? Eu lancei um livro, e aí quando eu contava essa história dos livros, as pessoas queriam ouvir, elas tiravam vários aprendizados, né? O que para mim era uma história, para as pessoas eram aprendizados. E aí eu comecei a ver que esses aprendizados salvavam vidas. Literalmente, as pessoas falavam, cara, você mudou minha vida, você ajudou a minha empresa, você ajudou meus funcionários. E aí, quando eu procurei Smart, eu falei que eu preciso de profissionalizar isso. Preciso deixar isso foda. Me tornar um contador de histórias, eu preciso ser foda nisso. Eu preciso de mudar a vida dessas pessoas. E como eu tinha muitas histórias, ô Rodrigo, Breno, tô precisando até de fazer mais uma, porque eu tô lançando mais 2 livros, viu? Então, devo fazer mais palestra aí. E aí eu comecei a perceber que não é só o visual, é ajudar a narrar essa história. Porque a história ela tem que ter um começo, um meio e um fim, deixar uma mensagem. E dentro desse processo da Smart, eles me ajudaram a empacotar essas ideias, porque tem um monte de história, fala aqui um monte de coisa. O próximo livro que eu estou lançando é um livro sobre suicídio, onde o 4º livro, né, chama O Dia Que Não Terminou. É um livro onde eu conto uma experiência que eu tive. Em um plantão de 24 horas, nós atendemos 5 ocorrências de suicídio. 5 ocorrências 24 horas? 24 horas. Se eu falar que tinha algum motivo especial esse não, dia? O que aconteceu? Aleatoriamente? Aleatório. E era setembro amarelo.
E aí, assim, o dia que eu contei isso pro meu sócio, ele falou, cara, como assim 5 pessoas? E aí você começa a perceber que é algo que é muito comum à realidade de todo mundo. E aí eu vi que essas histórias, né, você contar esse tipo de história, você ajuda as pessoas. Exato. Você mostra para as pessoas, por exemplo, olha, aconteceu esses 5 fatos de suicídio, mas vários deles desistiram por conta de pessoas comuns. De pessoas que estavam passando e a gente descobriu que salvou a vida daquela pessoa. A cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. Só que a cada 40 segundos você tem a chance de salvar a vida de alguém. E o que a gente traz no livro é isso. Então quando eu procurei a Smart foi muito nesse sentido de como que eu ajudo a salvar vidas através das histórias. E aí Uma outra maneira de salvar a vida. É uma outra maneira. Né? Porque o meu propósito é o mesmo. Meu propósito é salvar vidas. E aí eu vi que num salvamento de um carro, eu salvo ali 3, 4 pessoas. Quando eu tô numa plateia com mais de 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, igual fiz a palestra pro Crime Pro Cível, mais de 10.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. Você desceu de rapel, eu tava lá, desceu de rapel no Mineirão. Então, quando eu conto essas histórias para 2.000 pessoas, são 2.000 vidas que estão sendo impactadas lá. Então, eu consegui fazer esse propósito meu de salvar vidas através de contar histórias. De contar histórias. Contar histórias, além de tudo, é uma maneira de impactar as pessoas e salvar vidas, trazer para a pessoa não aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que vai ajudá-la naquele determinado momento. Leandro, né? Quantidade de mensagem que eu recebo após uma palestra é algo assim, fora da curva. Muito obrigado, você mudou meu dia, você melhorou o tratamento com os meus funcionários. Cara, você mudou a cabeça do meu chefe. Então a quantidade de feedback que eu recebo positivo é algo assim fenomenal, sabe? Isso me realiza, faz com que eu saiba que as pessoas transformam o ambiente de trabalho com a minha presença ali. Com 1 hora e meia, pergunta e resposta, as pessoas conseguem organizar, você consegue trazer essa organização, porque não é só um PowerPoint, né, que as pessoas têm, é você organizar essa história. Como eu digo, não é só chegar e falar, né? O erro que muita gente comete, fala assim, não, eu falo bem, eu desembolo legal na frente de todo mundo. Não é, você tem que ter uma lógica, um storytelling atrativo ali, para conseguir impactar as pessoas. É por isso que, assim, eu acho que é tão importante, né? Igual tem essas ideias, né? Esse livro agora dos suicidas, é o dia que não terminou. Eu quero montar uma palestra para ele, para falar sobre ansiedade, para falar sobre isso, sobre o que eu vivenciei e levar uma mensagem positiva para as empresas que todo mundo pode ajudar. Esse outro livro que eu estou escrevendo, o 6º agora, que chama o Manual do Herói, que é você ter a mentalidade do herói, como construir times de heróis dentro das empresas. Eu quero construir uma palestra para isso, para que as pessoas entendam como você constrói essa mentalidade de herói, como que você leva pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias. Então isso tudo, né, dentro do trabalho que a Smart faz, ela me ajudou muito nesse sentido, de empacotar e falar assim, olha, tá aqui, sabe? Essa é a mensagem que você quer levar, porque as minhas ideias fluem, mas se você tem alguém para organizar isso, fica muito mais fácil. Ou seja, hoje a sua missão é impactar as pessoas com os seus ensinamentos que você teve durante toda a sua carreira. Os bombeiros não só no salvamento de vidas, mas também lições times que se aplicam ao mundo corporativo. Essa missão está longe de ser cumprida, né? Está longe de ser cumprida, mas assim, e o legal é isso, sabe? Eu acho que o legal é todo esse processo. Porque assim, igual liderança, né? Liderança não tem uma linha de chegada. Não tem uma hora que você fala assim, pô, cheguei, agora eu sou um líder, vou cruzar meu braço, acabou. Não tem isso. O legal é todo o processo, é todo o impacto, é toda a jornada que você cumpre, é tudo que você caminha, sabe? É as pessoas que você vai impactando ao longo da sua vida. Então, quando não tem linha de chegada, é muito mais interessante porque só ficam os resilientes. As pessoas que não conseguem, elas têm, pô, meu objetivo é isso, tá? E aí, você para? Você acabou? Não tem. Então, quando você fala assim, poxa, eu quero impactar o maior número de pessoas para que elas trabalhem em um bom ambiente e elas possam salvar mais vidas. Eu quero fazer vários heróis, tipo assim, porque eu quero desconstruir a imagem de que herói é o bombeiro, de que herói é o cara que tem uma capa. Herói é todo mundo. Se você chega na sua empresa hoje e você pergunta se a pessoa tá bem e ouve se aquela pessoa tá bem e realmente quer ouvir, você consegue ajudar, palavra, você tá sendo um herói. Você tá sendo um herói. Você tá sendo corajoso. Hoje em dia falta isso, de você ter essa empatia, de você ter essa paciência, de você ter essa lealdade. Então é isso que eu quero construir dentro do mundo corporativo. Mostrar que todo mundo pode ser um pouquinho de bombeiro. Legal. Léo, antes da gente encerrar, tem uma pergunta que eu preciso fazer, você tocou no assunto. Bombeiro salva gato em árvore mesmo? Você já viu algum esqueleto de gato no alto da árvore?
Mas eu nunca subi na árvore. Não vê, então o bombeiro salva gato. Salva gato na árvore. em Dá pra árvore. ligar lá? Fala assim, Dá. então Meu gato aqui gatinho. na árvore. O que a gente fala, às vezes fala com a dona, sua dona, vou falar uma coisa com a senhora aqui. A senhora já viu algum esqueleto de gato em árvore? Então ele vai descer. Na hora que ficar com fome, ele vai descer. Mas a gente não faz isso. A gente vai lá, coloca a escada. Às vezes o bichano arranha Dá uma a gente, dá uma arranhada. arranhada a gente todo, mas a gente tira o gatinho da árvore. Que igual eu te falei, qual que é o motivo do bombeiro levar uma viatura de R$1 milhão pra tirar o gato do alto da árvore? Tirar 2, 3 bombeiros do batalhão. É evitar com que a lágrima caia, com que a dor daquela pessoa, daquela criança que está sofrendo, ou aquela pessoa que está sofrendo com o do gato, ela deixe de sofrer. Esse é o nosso objetivo. É independente do que salvar o gatinho da árvore. Legal, Léo, a gente agradece demais a sua presença, todas essas lições tão importantes e tão bacanas para a gente aqui na nossa edição de hoje do Histórias que Transformam. Obrigado mesmo por todo esse papo. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar junto com vocês de novo. A honra sempre é toda nossa. E se você quiser, assim como o Capitão Léo fará, iniciar uma carreira de palestrante, levar suas histórias para as pessoas, procure a Smartalk, que nós somos, como nós dissemos, movidos por contar essas histórias. Entre em nosso site, smartalk.com.br, conheça as nossas metodologias para transformar a empresa, a maneira como empresas, empreendedores e executivos se comunicam. A gente agradece a todos que nos assistiram. Aproveite e assine o nosso canal aqui no YouTube para ficar por dentro de mais edições aqui do Histórias que Transformam. Lembrando que no canal aqui da Smartalk no YouTube, você vai encontrar mais vídeos que vão ajudar você e sua empresa a fazer as mais impactantes apresentações. Obrigado, até a próxima.